Olá, eu sou o pastor Lucas Pranda e seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. Eu vejo muitas crianças conversando com seus pais sobre qual o tamanho do amor que sentem por eles. Você já pode ter ouvido uma conversa assim, ou até mesmo participado de uma conversa dessa, quando uma criança chega para o seu pai ou para a sua mãe e fala assim: pai, mãe, qual o tamanho do amor que vocês têm por mim? Você me ama do tamanho do céu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o tamanho do amor de Deus por você? Será que nós podemos comparar o amor de Deus por nós com alguma coisa? Vamos pensar em algumas coisas. Será que o amor de Deus por nós pode ser comparado a, por exemplo, a um elefante? Eu acho que não. Ainda é muito pequeno se comparado ao amor de Deus por você. Talvez o amor de Deus por nós seja do tamanho de uma montanha, de um navio de cruzeiro ou do globo inteiro, quem sabe do cosmos inteiro. Será que o amor de Deus pode ser comparado com algo? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, está registrado um pedaço daquele conhecido sermão de Jesus que ele pregou aos discípulos, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E eu quero pegar um pequeno trecho desse texto bíblico, um pequeno trecho desse sermão de Jesus e refletir com vocês aqui neste vídeo. Dos versículos 25 ao 34 do capítulo 6 de Mateus, está registrado um momento onde Jesus ensina aos seus discípulos a não se preocuparem com as necessidades da vida. Ele diz: não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. E para exemplificar esse ensinamento, Jesus utiliza duas ilustrações muito interessantes, muito importantes, e que nos dão uma pequena amostra do grande amor que Deus tem por você e por mim. Ele começa falando dos pássaros. Veja o que Jesus diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? É até estranho pensar sobre essa imagem levantada por Jesus. Porque alguém de vocês já viu um pássaro trabalhando no campo? Trabalhando em cima de um trator? Um pássaro numa plantadeira, plantando os seus grãos de trigo para o seu alimento? Ou um pássaro numa colheitadeira, colhendo os seus grãos de soja? Um pássaro? É claro que não. Alguém de vocês já viu um pássaro parado em frente a um silo de grãos? Ou segurando uma enxada? É claro que não também. Os pássaros não fazem isso. Eles não podem fazer isso. Mas eles ainda têm o que comer, porque Deus alimenta os pássaros. Depois Jesus fala dos lírios do campo. Olha o que Jesus diz: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Aqui está outra imagem interessantíssima de Jesus. E eu te convido a imaginar ela comigo. Vocês já viram os lírios do campo sentados colhendo algodão para fazer suas roupas? Ou vocês já viram lírios do campo sentados em frente a máquinas de costura, costurando suas roupas para vestir? Olha, eu não sei vocês, mas eu nunca vi os lírios fazendo isso. É claro que vocês também nunca viram, mas é certo que os lírios estão sempre lindamente vestidos, porque é Deus que veste os lírios do campo. Uma única flor desabrochando é tão bela quanto uma estrela de cinema, e tão gloriosa como um rei, porque Deus veste as flores assim. E o ponto de Jesus é exatamente esse. O argumento de Jesus é exatamente esse. Se os pássaros são alimentados por Deus, se as flores são vestidas e preparadas por Deus, quanto mais Deus vai cuidar de você, porque você vale mais do que os pássaros gloriosos e as flores delicadas. Porque Deus te ama muito e cada coisa boa que você tem é um presente das mãos de Deus para você. Veja, nós podemos observar esse argumento de Jesus de duas perspectivas, do menor para o maior e do maior para o menor. Eu vou explicar. Primeiro, do menor para o maior. Bom, se Deus proveu o necessário para os pássaros e para as flores, quanto mais Ele vai cuidar de você, que vale muito mais do que os pássaros e as flores. Mas nós podemos olhar esse argumento de uma outra perspectiva, do maior para o menor também. E aí eu te pergunto, qual foi o maior ato de amor de Deus por você? Foi a morte do seu único filho, Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem, assumiu a carne humana, veio morar no meio de nós, foi preso, sofreu a pior das dores e carregou sozinho todo o mal da humanidade na cruz e morreu por você. Deus deu a vida do seu próprio Filho. Cristo deu a sua própria vida por você, para que você pudesse ter o perdão dos seus pecados
e a certeza de que Jesus Cristo está junto com você. Vejam que ato grandioso do amor de Deus por você. Vejam que ato maior do amor de Deus para você. Agora vamos trazer para o menor. Se Deus te deu tudo isso, a salvação em seu Filho Jesus Cristo, a vida do seu próprio Filho em seu lugar, Ele vai também te dar coisas simples, presentes simples da vida, como a comida e as roupas. Deus é cheio de amor por você e por mim. Quantos presentes, dons e dádivas nós recebemos de Deus? Nós que somos pecadores. E é isso que é incrível. O incrível é que Deus cuida de nós, pecadores. Mesmo que nós sejamos maus e não mereçamos nada dele, ainda assim, Deus faz derramar sobre nós a sua bondade e o seu amor. Deus te ama muito. E embora nós não possamos medir o tamanho do amor de Deus por nós, nós podemos percebê-lo e vê-lo de maneira muito presente em nossas vidas quando olhamos para a cruz de Cristo Jesus. E lá nós vemos tudo o que Ele fez por você e por mim. E nós também podemos ver o grande amor de Deus por nós quando nós enxergamos, quando nós vemos as incontáveis bênçãos que Deus derrama em nossas vidas. Amém.